noite, galerinha! Voltamos aqui para falar das nossas propriedades magnéticas, certo? Como a gente vem já falando em algumas aulas, a aula passada a gente já até começou algumas questões, então na aula de hoje a gente vai dar um check-up final, falar sobre as partes de auroras que a gente está devendo falar, mas também a gente vai começar a fazer algumas questões, tá bom? A gente vai para a parte prática aí, como é que funcionaria a questão começa, e é claro, daquela forma tradicional que a gente já faz, eu vou fazer uma, vocês tentam fazer a outra, pedir um tempinho para vocês tentarem fazer a questão, e aí a gente continua nesse debate aí para que vocês consigam responder a questãozinha e tudo, tranquilos, com calma, para que a gente possa sair bacana da aula, para qualquer questão que vier, que você se deparar com essa questão de propriedades magnéticas, a gente consiga estabelecer rapidinho ali o raciocínio, tudo, polos, inseparabilidade, campo magnético, a Terra, uma bússola, e aí a gente cai para a questão, já mata a questão, já vai para a próxima. Bacana? Então, aula passada a gente terminou na questão 2, tá bom? Tentei fazer a primeira, consegui, vocês tentaram fazer a segunda, também foram excelentes. Essa aula a gente vai começar da questão 3, certo? Terminar de testar algumas questões, depois a gente fala de auroras, como é que funciona o ímã em outros planetas, e aí a gente já termina essa partezinha da propriedade magnética geral. Bacana? Então, vamos adiante que a gente tem muita coisa para conversar nessa outra aula, beleza? Então, a terceira questão é minha e fala o seguinte: a Terra é considerada um ímã gigantesco que tem as seguintes características. O Polo Norte geográfico, olha aí, aqui começa a brincadeira. Por que eu falo disso? Porque é o seguinte, sempre que ele falar sobre polos de ímãs, ele vai tentar fazer um trava-línguas. Como assim um trava-língua? Esse trava-língua é querendo te confundir, jogando um ímã ali, jogando um ímã aqui, porque quando ele faz isso, galera, ele está querendo te confundir, já que você tem 4 polos. Como você tem 4 polos diferentes, ele vai querer jogar geográfico junto com magnético, magnético junto com geográfico, então fica uma bagunça e você vai acabar tendo que ler a mesma questão 2 ou 3 vezes para poder entender o que ele está te perguntando e aí começar a fazer a questão. Então, sempre que tu cair numa questão como essa, o que é que você vai fazer? Dica: desenha a Terra e bota os 4 polos. Lembrando que a Terra é inclinada, então você não tem os polos exatamente um em cima do outro. São polos próximos, mas não sobrepostos, né? Você tem norte geográfico, norte geo, e você tem sul geográfico, sul geo. E quando eu vou para o magnético, é o contrário. Você tem sul magnético, sumag, e você tem norte magnético, norte mag. Então você teria toda essa situação aí dentro do planeta. Beleza. Então vamos lá. Faz cada uma com calma para que você não precise se aperrear. Todo mundo que tiver a palavra exatamente já está fora de questão. O polo norte geográfico está exatamente sobre o polo sul magnético. A palavra exatamente tira aquela alternativa, porque eles estão separados, ó. Por isso aquele grau de inclinação do planeta Terra. Letra B fala o seguinte: o polo norte geográfico está exatamente, olha aí, de novo a palavra exatamente, está fora. Você não considera nem letra A, nem letra B. As duas estão fora de questão. Letra C. O polo norte magnético, vamos lá, norte magnético, está próximo, verdadeiro, do polo sul geográfico. Olha aqui, o sul geográfico está lá embaixo, o norte magnético está lá em cima. Então, essa relação aqui, ó. Opa, foi o desenho que está errado, desculpa, gente, ó. Porque eu troquei aqui. Falei, ó, que esse negócio era confuso. Te disse. Olha aqui. Aqui é sul magnético. E aqui é norte magnético. Então, espera aí que a nossa alternativa pode estar verdadeira. Polo norte magnético, olha ele aqui, norte mag, está próximo do sul geográfico, verdadeiro, sul geo. E o polo sul magnético, sul mag, está próximo ao polo norte geográfico, norte geo. Então, realmente, nosso gabarito seria, ó, letra C. Bacana? Cuidado aí, justamente o que eu falei, ó, vai virar um trava-língua, vai virar uma armadilha. Letra D, só para ver como está errada. Polo norte magnético está próximo do polo norte geográfico. Norte com norte, ó, está fora. E sul com sul também está fora. Letra E,
Polo norte geográfico está defasado de um ângulo de 45 graus do polo sul magnético. E o polo sul geográfico está defasado de 45 graus do polo norte magnético. Falso, justamente quando ele fala dessa parte defasada, ele está muito longe, não é assim não. Então, nosso gabarito realmente seria o quê? Letra C, bom? Letra C de cara, é bem facinho a questão, ó. Morreu a questão, matou, vamos para a próxima. Quarta questão fala o seguinte. Uma bússola é colocada na proximidade de um ímã sobre uma figura no ponto A. Sabendo que o vermelho corresponde ao norte da bússola, qual será a orientação da agulha da bússola no ponto A? Beleza? Lembrando que as linhas de força saem do polo norte. Então, linha de força saindo dele. Chega aonde? No polo sul. São linhas de força fechada, ou seja, dão a volta completa no ímã. Sabendo dessas informações, você tem total capacidade de responder essa questão. Vou pedir 2 minutinhos para que vocês possam tentar a questão. Então, galera, ó, palavra mágica quando eu falo de bússola. Qual é a palavra que eu não posso deixar de comentar quando eu falo de bússola? Palavra mágica da bússola: alinhamento. Não posso deixar essa coisa sair de minha cabeça. Tem que alinhar com ela. Alinhamento, alinhamento, alinhamento. Quando eu falo de alinhamento, eu estou falando que aquela bússola vai respeitar obrigatoriamente o campo magnético gerado pelo ímã. Então, ó, você tem aqui, ó, o campo magnético gerado por aquele ímã. E aí eu botei uma bússola onde? Lá em qual ponto? No ponto A. Como eu botei a bússola no ponto A, jogo ela aqui, ó. Bússola no ponto A. Então, o campo magnético da bússola tem que respeitar o campo magnético do ímã. Ele vai se alinhar àquele campo magnético. Então, o campo magnético está de baixo para cima da bússola. Também vai ter que ficar de baixo para cima. Então, a ponta da bússola tem que apontar para onde? Para cima, para ele poder respeitar aquela decisão. Quando ele respeita a decisão, ele vai apontar do norte para o sul. Qual é a figura que se encaixa? Claramente, nossa resposta, letra A. A figura que vai se encaixar perfeitamente na nossa situação seria justamente a figura presente na letra A. Polo norte apontado para cima, então você tem essa parte final aí do nosso sistema. Bacana? Então, beleza.
Voltando aí, um resumozinho bacana para que você tenha no seu caderno, seria essa parte de propriedades dos ímãs. Podemos destacar 5 propriedades que caracterizam o ímã. De novo, aí falando sobre aquela propriedade magnética. São as propriedades seguintes. Primeiro, capacidade de atrair outros objetos, especificamente alguns metais como ferro. Todos eles são objetos ferro o quê? Ferromagnéticos. Todos eles são metais ferromagnéticos. Além do ferro, o que eles podem? Eles têm cobalto. Eles podem atrair cobalto. Eles podem atrair também níquel. Ok? São propriedades ferromagnéticas. Mateus, se eu botar um outro metal, como a prata, se eu botar outro metal como alumínio, não vai, porque não tem propriedade ferromagnética. 2. As regiões onde os campos magnéticos são mais intensos do ímã denominam-se polos magnéticos. Eles são divididos em polo norte e polo sul. Bom, desvincula essa ideia de positivo e negativo. Você não pode chamar de positivo e negativo. Polo norte e polo sul de um ímã. Campo magnético de um ímã, você tem aqui, ó, muito mais concentrado nos polos do que nas extremidades, nas laterais, desculpa. Nos polos, nas extremidades. 3. Ao aproximar os polos magnéticos de dois ímãs, podemos verificar duas situações. Repulsões, se os polos são aproximados iguais, e atração, se os polos diferentes forem aproximados. Então, você tem um ímã aqui, aí você vai aproximar. Norte com sul, as linhas se aderem, porque sai do norte e vai para o sul. Então, é natural que eles consigam se conectar. Então, quando você tem uma repulsão, você tem dois polos norte. As linhas elas não conseguem se conectar, porque elas tendem a se repelir o máximo que elas puderem. Elas querem ser jogadas para fora, elas ficam nessa repulsão. Então, lá no centro, eu queria o chamado ponto nulo, o ponto neutro. Justamente esse ponto, tá bom? É onde não existe atuação de campo magnético, nem do polo norte, nem do polo sul. São polos diferentes ali quando tem essa situação. Ok? 4. Alinhamento dos polos geográficos da Terra, que ocorre se o ímã estiver posicionado de uma maneira em que pode mover-se livremente. A orientação do ímã acontece da seguinte forma. O polo norte do ímã aponta na direção do polo norte geográfico do planeta e o polo sul em direção ao polo sul geográfico da Terra. Esse fenômeno é possível devido à existência de um campo magnético terrestre. Lembrando que o nosso norte geográfico da Terra é a mesma coisa que o quê? Que o sul magnético da Terra. E o polo sul geográfico é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que o norte magnético da Terra. Então, você teria essas duas situações aí dentro do sistema. 5. Inseparabilidade dos polos. Olha o nome. Inseparabilidade. Impossível separar. Ou seja, não pode haver um ímã somente com o polo sul ou somente com o polo norte. Isso significa que, se o ímã for quebrado, haverá a formação de um novo ímã. A razão desse fenômeno é o fato de o magnetismo ser uma propriedade que tem origem na organização molecular. Então, o magnetismo ele é uma coisa molecular. É tão pequena, tá bom? Que um fenômeno macro, como quebrar alguma coisa, que é um fenômeno macro, fenômeno facilmente visto pelo olho nu. Quando você tem um fenômeno macroscópico, ou seja, você consegue enxergar facilmente. Um acidente de carro, por exemplo, é um fenômeno macroscópico. Quebrar um vaso, fenômeno macroscópico. Microscópio é um fenômeno que você não consegue ver a olho nu. Por exemplo, um vírus andando, coisas do tipo. Bacana? Bactéria, né? Vírus é inerte, fora da célula. Enfim, vocês entenderam essa parte aí. Então, até a menor das moléculas do ímã possui os dois polos bem definidos. Então, eu tenho dois polos bem definidos até para as moléculas menores, ok? Quando eu falo disso, eu estou dizendo que aqueles ímãs não podem ser separados. Então, não pode existir um ímã monopolo. Sempre são ímãs dipolos para aquela situação, ok? E quando eu falo de inseparabilidade, olha esse exemplo, como é legal. Imagina que eu tenho uma barra de ímã, uma barra bem grande, polo norte e polo sul bem definidos.
enorme aqui a minha barra. O que é que eu faço? Vou dividir essa parte da barra em dois pedaços diferentes. Vou crachar ela no meio, vou quebrar ela bem no meio. Pá, quebrei. Quando eu quebro, esse polo sul, que antes era somente sul, se divide, e esse polo norte, que antes era somente norte, também se divide em polo norte e sul de forma nova. Percebam o seguinte, que se o polo norte for o da direita, ó, dos dois lados, desculpa, da esquerda, né? Dos dois lados, o polo norte também será o da esquerda. Ambos terão essa mesma característica aí. Aí eu pego esses dois ímãs menores e quebro. Pá, pá, quebrei os dois. Quando eu quebrei os dois, gerei 4 ímãs, tá bom? Oriundos dos dois que estavam na situação intermediária. Oriundos do primeiro, que era o maior de todos. E aquele polo sul, ó, virou um novo ímã. Esse polo norte também virou um novo ímã. Polo sul, novo ímã. Polo norte, mais um ímã. Ambos, todos eles, com a parte esquerda sendo a parte, né? Sendo a parte aí norte. Por quê? Porque o original, lá de cima, era polo norte. E aí eu quebro de novo. Quebrei os 4. Vou gerar quanto? 8 ímãs. Cada um vindo de um outro monopolo, né? De um outro polo do ímã que estava antecessor a ele. Então, você teria todos eles com o polo norte para a esquerda. Com o polo norte para a esquerda. Beleza? Isso aí seria essa situação. Norte e sul, sempre bem divididos. Ok? Quinta questão. Fala o seguinte, isso é minha. Um ímã em forma de barra, com seus polos norte e sul, é colocado sobre uma superfície coberta por limalha de ferro. Limalha é como se fosse um... Como é que eu explico? Uns grãos de ferro, né? Você pegasse um bombril e esfarelasse ele. Pronto, farelo de ferro. Perfeito. Fazendo com que ela se alinhe segundo um campo magnético. Se 4 pequenas bússolas forem postas em 1, 2, 3 e 4, em repouso, nas posições indicadas na figura, no mesmo plano que contém a limalha, as agulhas magnéticas orientam-se segundo a linha de campo magnético criada pelo ímã. Desconsiderando o campo magnético terrestre e considerando que a agulha magnética de cada bússola seja representada por uma seta que se orienta na mesma direção, olha aí, seta que se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo magnético, associada ao ponto que ela é colocada, assim a alternativa 1, 2, 3 e 4, na qual a situação é escrita corretamente. Vamos lá. Estou saindo do polo norte e indo para o polo sul. Então, ó, estou fazendo esse caminho. E aqui por baixo eu também estou fazendo o mesmo caminho. No 3, o caminho que eu estou fazendo é esse. No 2, o caminho que eu estou fazendo é esse. No 1, o caminho que eu estou fazendo é esse. E no 4, o caminho que eu estou fazendo é esse aqui também, ó. Beleza? Então, vamos lá. No 1, eu tenho uma seta apontada para cá. No 2, eu tenho uma seta apontada para cá. No 3, eu tenho uma seta apontada para a direita. E na quarta, eu tenho uma seta apontada para a esquerda. Então, eu tenho direita, esquerda, dentro desse meu sistema. Vamos lá, ver qual alternativa seria o nosso gabarito. Lembrando, 1 foi para onde? Direita. O 2, esquerda. O 3, direita. O 4, esquerda. Então, eu tenho que procurar essa associação. 1 corta todo mundo que não está para a direita. Então, ficamos entre a letra B, letra C e letra D. O 2 corta todo mundo que não está para a esquerda. Ficamos entre letra C, né? Nossa resposta. O 3 está para a direita, corta todo mundo que não está para a direita. E o 4 está para a esquerda, corta todo mundo que não está para a esquerda. Logo, nosso gabarito seria essa aqui, né? Que é a letra C, não apareceu aqui, mas a gente sabe que aqui seria nossa letra C, tá bom? De cara, é bem fácil. Eu não te disse que era fácil? Te falei, cara, que era fácil.
Olha aí, então seria o nosso gabarito, letra C. Próxima questão é de vocês, fala o seguinte. Um professor de física mostra para os seus alunos 3 barras de metal, a B, C, D e a F, que podem ou não estar magnetizadas. Olha isso aí, podem ou não. Então, podem ser barras de ferro que não são magnetizadas. Com elas, fez 3 experiências que consistem em aproximá-las e observar o efeito de atração e repulsão registrando na tabela. Foi o que ele fez? A e B, atração. B e D, atração. D e E, repulsão. Show! Após o experimento, admitindo que cada letra corresponde a um único polo magnético, seus alunos concluíram que vocês marcariam qual gabarito? 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão. O que ele falou é a descrição de podem ou não estar magnetizado. Quando ele fala que pode ou não estar magnetizado, pode ser que ali no meio tenha uma barra de ferro. E se tiver barra de ferro, é sempre a atração, né? Não se esqueça disso. Quando eu falo que é uma barra de ferro, a atração gerada pelo sistema pode acontecer. Bom, então vamos com B e C primeiro. Ele aproximou B de C. Ok? Então, se isso aqui aconteceu, uma atração, se ocorrer uma atração, só pode significar 2 coisas. Ou eles são opostos, botar P, né? Polos opostos, polo oposto, ou eles são neutros, ou isso aqui é ferro. Beleza. Depois foi o que ele fez? Ele pegou o mesmo AB, e pôs com DC agora, olha, ele virou a outra barra. E mesmo assim continuou tendo uma atração. Se mesmo assim continuou tendo uma atração, eu não tenho como isso aqui ser um polo oposto. Por quê? Porque se fosse um polo oposto, se fosse norte com sul, quando eu virasse, ficaria norte com norte. Então, no lugar de ter uma atração no segundo momento, teria uma repulsão, coisa que não aconteceu. Então, isso aqui é uma barra imantada e um ferro. Agora, qual dos dois é ferro? AB ou DC? Não sei. Vamos olhar para a terceira parte. Na terceira parte foi o que ele fez. Ele pegou o CD
Ele pegou C e o D e aproximou de EF. E isso aqui teve uma repulsão. Significa dizer o quê? Que são opostos. Significa dizer que são opostos. D e E são opostos. Beleza? Justamente porque houve essa repulsão. Então, A e B é o quê? É ferro. Porque D e C estão magnetizados. Perfeito. Já sei quem aqui está magnetizado, já sei quem é ferro. Vamos para as alternativas. Somente a barra CD é ímã. Falso. Por quê? Porque a barra EF também é ímã. Isso aqui é ferro. Ok? CD é ímã. E EF também é ímã. Pronto. Somente as barras CD e EF são ímãs. Nosso gabarito aí perfeito, letra B, tá bom? Letra B seria o nosso gabarito. Justamente por quê? Porque eu tenho C e D e EF se repelindo. Se eles estão se repelindo, significa que os dois têm carga, logo os dois são ímãs. Letra C, somente AB e EF são ímãs. Barra AB não é ímã, é ferro. Então, tirei da letra C e letra D. E AB, CD e EF são ímãs. AB não é ímã, né? É ferro. Então, nosso gabarito seria letra B, tá bom? Letra B de bola, de bem facinha essa questão. Sim, bem facinha. Vamos para a sétima. A sétima é minha, a questão ímpar é minha. Vamos lá. Lê as informações a seguir a respeito das propriedades dos ímãs. 1. As linhas de campo magnético dentro de uma barra de um ímã dirigem-se do polo sul para o polo norte, né? Olha lá, vamos lá. Dentro do ímã, usa lá teu desenho é teu amigo. Norte para sul, são linhas fechadas que saem do polo norte e chegam em polo sul. Então lá dentro, ó, o que é que você faz? Do polo sul para o polo norte eles se dirigem. Então a 1, verdadeiro. Já que eu já tiro letra B e letra C. Afirmativa 2. Não existe monopolo magnético. Olha aí. Não existe monopolo magnético. Verdadeiro. Você tem justamente essa parte de você não conseguir ter um ímã só, né? Quando você tem um ímã apenas daquela situação. Ah, não, mas existe o seguinte aqui, ó. Tem uma pegadinha nessa alternativa. Qual é? Não, tá certo. Não existe monopolo magnético. Você não possui monopolo magnético. É verdadeiro. 3. Materiais diamagnéticos são fracamente atraídos por ímãs. Falso. Materiais com propriedades magnéticas, né, são fortemente atraídos pelos ímãs. Aquela parte ferro, metal, cobalto, níquel e tal. 4. Ferro, metal, ou ferro, cobalto e alumínio são exemplos de materiais ferromagnéticos que são fortemente atraídos por ímãs. Olha aí. Alumínio não é um ferro magnético, então ele não é atraído. Letra A seria o nosso gabarito. Letra E e letra D está fora, justamente porque ele fala de afirmativas erradas. Então, nosso gabarito seria letra A. 1 e 2 seria aquela situação dentro do nosso sistema. Bacana? Então, a última questãozinha do dia, a questãozinha de vocês, fala o seguinte. A imagem a seguir mostra um ímã permanente que foi quebrado ao meio. Linha de corte do ímã ali, polo norte e polo sul. Sabendo que N e S representam respectivamente polo norte e polo sul, o ímã permanente determine a polaridade 1, 2, 3 e 4. 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão.
Galera, pegou uma questão como essa, lembra dos princípios. Primeira coisa que ele falou, princípio da inseparabilidade. Por quê? Porque ele está falando de ímã permanente, ó. Ele está falando de ímã permanente. Ele não está falando de um cara que adquiriu propriedade magnética, se imantou rapidinho e depois voltou ao normal. Não. Ímã permanente. Se ímã permanente é propriedade magnética, inseparabilidade. Então você tem que o 1, ó, o norte está para cima. Se o norte está para cima, o 1 e o 3 acompanham ele. Justamente por quê? Porque são de mesma direção, né? Então, 1, azulado, igual ao Polo Norte. 3, azulado, também igual ao Polo Norte. 2 e 4, 2, vermelho, Polo Sul. 4, vermelho, Polo Sul também. Então, eu teria essa parte Polo Norte, Norte, Sul e Sul. 1 é Norte, então letra D e letra A estão fora. 2 é Sul, letra A está fora. 3 é Norte, então letra A, letra B está fora. E 4 é Sul, então letra D e letra E e letra B estão fora. O único que faz sentido aí seria a letra C. 1 é Norte, 2 é Sul, 3 é Norte, 4 é Sul. Então você tem essa parte de ímã permanente gerada na situação de inseparabilidade dos polos. Bacana? Então, questãozinha acabou. Vamos falar agora sobre as auroras, né? Aqueles partes que a gente queria chegar nesse ponto. Vamos lá. Física das auroras polares. As auroras polares são fenômenos caracterizados por um brilho intenso no céu noturno, de regiões próximas aos polos terrestres. Primeira coisa que você tem que entender é que as auroras elas não acontecem em qualquer lugar do planeta. Elas têm uma formação especial nos polos, tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte. Mas lembrando que eu estou falando dos polos. Esse brilho, geralmente de cor verde, é resultado da interação de partículas vindas do Sol com moléculas de oxigênio e nitrogênio presentes em regiões que correspondem à ionosfera, que é uma das camadas mais externas do planeta terrestre. O fenômeno é denominado aurora boreal. Então, ó, aurora boreal, quando acontece no hemisfério norte. Aurora boreal acontece no hemisfério norte. E a aurora austral, quando acontece aonde? No hemisfério sul, ou seja, Antártida. Você tem Ártico, Antártica, hemisfério norte, hemisfério sul. Mateus, como é que eu vou lembrar da diferença deles dois? Lembra do país. Austrália fica em qual hemisfério? Norte ou sul? Sul. Então, a aurora austral permanece, né, no hemisfério sul, pertence ao hemisfério sul. Então, você tem essa situação aí. Como é que acontece isso? Seguinte, tudo começa no Sol, Cana? Nossa estrela aí principal. Tudo começa lá. Nossa única estrela, na verdade, desculpa, estrela principal não. Você tem a nossa estrela aí, o Sol. A todo instante, em virtude de explosões, reações nucleares, a coroa solar, que é a parte mais externa do Sol, ejeta partículas de altíssima energia, tá bom? Os chamados ventos solares, tá bom? Que justamente é o seguinte, o Sol, ele é resultado de uma coisa que a gente chama de fusão nuclear. Fusão de dois núcleos, de hidrogênio, gerando muita energia quando vira hélio. E aquele movimento libera partículas, ejetam partículas de altíssima energia. As partículas são ejetadas em todas as direções ao redor do planeta, não somente em direção à Terra. Graças a Deus, porque se fosse só em direção a gente estava lascado. Mas ele libera em todas as direções possíveis, inclusive na nossa, tá bom? E isso é o que compõe o chamado vento solar. E aquelas partículas de altíssima energia chegam à Terra. Por quê? Porque eles vão vagando no espaço até encontrar alguma coisa que puxe eles. Como a Terra é um grande ímã, aqui eu vou ter um campo, o quê? Gravitacional. Norte magnético, sul geográfico
e norte geográfico, sul magnético. Então aqui, ó, a Terra está fazendo jus à sua condição de ímã. Ao chegarem à Terra, as partículas chocam-se com o campo magnético da Terra. Toda partícula eletricamente carregada se movimenta em uma região onde existe campo magnético, tá bom? Está sujeita a uma força magnética, então ela é puxada. Essa força atua sobre as partículas dos ventos solares, conduzindo de acordo com suas cargas elétricas a região norte e sul do nosso planeta. Então, aquelas partículas chegam, entram na nossa ionosfera, reagem com os gases que já estão lá e pegam fogo. Quando pegam fogo, libera aquela luz, tá bom? Aquelas luzes das auroras, famosas auroras austrais e boreais aí, que a gente já conhece, por causa daquela quantidade de luz, bem famosa essa característica. Efeitos. Se as partículas não fossem desviadas pelo campo magnético terrestre, a gente não teria como ter várias tecnologias, tá bom? Inclusive os GPS, que é posicionamento global, sistema de posicionamento global, né? Global Positioning System. E a gente não teria comunicadores de radiofrequência, transmissão de internet não seria possível, entre outros. Seriam totalmente prejudicados pela presença de partículas elementares vindas do Sol. Por quê? Vou pedir licença para voltar ao slide aqui. Percebam que o fato de gerar campos magnéticos muito fortes limpa essas regiões do planeta. Essas regiões do planeta são limpas dessas partes de ventos solares e partículas de altíssima energia. Quando eles fazem isso, eles impedem que algumas coisas sejam danificadas, tipo satélites. Quando a gente quer um satélite, a gente deixa ele padronizado lá, quietinho na dele. Então, você tem justamente essa limpeza gerada pelo campo magnético. Comunicadores de radiofrequência, transmissão de dados via internet, como, por exemplo, internet via satélite, não seria possível, porque você teria ali interrompimento daquelas partes ali. Inclusive, há alguns anos, né, já teve explosões de ventos solares muito fortes, que o campo magnético da Terra não foi capaz de desviar completamente, e acaba prejudicando justamente alguns aparelhos. Bacana? Em 1859, uma atividade anormal do Sol gerou uma tempestade solar. Geralmente só chega ventos solares aqui. Quando eu falo de tempestade solar, estou falando de uma quantidade de ventos muito grande, que trouxe uma quantidade exorbitante de partículas à Terra. Nessa época, as auroras polares foram intensificadas e o serviço telégrafo foi totalmente comprometido. Isso foi há séculos atrás. Justamente por causa do seguinte: se isso acontecer hoje, essa tempestade solar, a gente teria um grande problema com o posicionamento de satélite. Praticamente todos os satélites da Terra entrariam em desuso. Então, seu celular pararia de funcionar, você não teria GPS, rádio, TV não conseguiria funcionar, até que a gente começasse a repadronizar tudo. Bacana, mandasse novos satélites assim, sucessivamente. Mas ainda não teve isso, espero que nem tenha, porque seria uma bagunça, um caos absurdo. Auroras em outros planetas. As auroras polares não são fenômenos exclusivos da Terra. Planetas como Marte, Júpiter e Saturno produzem campos magnéticos fortes o suficientes para que o fenômeno de auroras ocorra, tá bom? Você tem essa situação justamente porque todo planeta não, grande maioria dos planetas possuem campos magnéticos, mas eles têm que ser fortes o suficiente justamente para desviar aquelas partículas solares. Se forem fortes o suficiente para desviar aquelas partículas solares, eles conseguem produzir auroras. Caso não sejam fortes o suficiente para isso, eles não conseguem desviar. Então, você tem até o campo magnético, mas não tem a formação dessas auroras. Bacana? Em 2014, a sonda Mars Express detectou uma aurora polar no planeta Marte. Auroras polares em Júpiter e Saturno foram percebidas em imagens captadas pelo telescópio espacial Hubble, que não é mais presente, a gente já sabe que o James Webb é o novo telescópio responsável, mais moderno, que está contrariando algumas teorias aí, mas é sempre buscando a evolução da humanidade. Tinha falado que eu ia comentar sobre Marte, né? A gente acha que já teve terraformação em Marte, ou seja, Marte já foi um lugar habitável, água líquida, atmosfera, núcleo aquecido. A teoria que até pouco tempo atrás era considerada mais aceita, é que o campo magnético de Marte teria se invertido de uma forma muito abrupta.
E isso atrapalha todos os ciclos do planeta. Imagina se as auroras parassem de acontecer nos polos e começassem a acontecer na região da linha do Equador. Então, tu teria toda uma diferença de formação de um planeta para o outro, porque mudaria muita coisa, região de polos, aquecimento, tudo isso seria diferente quando eu falo justamente dessa parte das auroras. Bacana? Então, era uma das teorias principais aí para esse final da terraformação de Marte. Inclusive, Marte é o próximo passo da humanidade, isso já está indiscutível. Mas a gente vai demorar um pouquinho ainda para chegar até lá. Bacana? Então, galerinha, queria agradecer a companhia de vocês, a paciência e a audiência de vocês durante essa noite, tá bom? A aula de hoje foi parte da polaridade que a gente foi estudar e também da aplicação dessa polaridade no cotidiano. Quando eu falo de formação de auroras, funcionamento da bússola, tudo isso que a gente fala no dia a dia para a parte do campo magnético gerado pela Terra. Revisamos também as propriedades dos ímãs e caímos para algumas questões já dentro desse sistema. Bacana? Na próxima aula, na próxima quarta-feira, a gente volta justamente com essa parte de propriedades magnéticas, mas agora levando em consideração corrente elétrica, bobinas e solenoides, para que a gente possa chegar em transformadores, que é justamente essa nossa última parte do assunto lá do nosso quarto bimestre. Bacana? Então, galera, foi um prazer inenarrável estar na presença de vocês. Até a nossa próxima aula. Boa semana. Tchau!